Então bora lá começar nossos reactzinho. Estou aqui no canal do Gustavo Marques. Vamos ver, você não viu isso no jogo entre PSG e Bayern. Que, diga-se de passagem, foi um jogaço, hein? Eu assisti ontem. Que jogo, hein, rapaziada? Aí depois eu tive a graça de, depois de acabar esse jogo, e ver lá São Lourenço e Santos na Copa Sul-Americana. Parecia outro esporte. Mas é a vida, né? Vamos ver aqui o que ele viu que a gente não viu no Bayern 5. Não, PSG 5, Bayern 4. Jogaço do cacete. Meu amigo, um minuto de silêncio para quem perdeu esse jogo de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Dizem por aí que a melhor defesa é um bom ataque, e essas duas equipes eram praticamente 98% de ataque e 2% de defesa. Mas isso cara da defesa tava no ataque. Criticassem a partida, chamando o jogo de futebol de TikTok, futebol de rua e várzea. O time do PSG é certinho montado pro ataque, velho. O time muito leve, o meio campo é leve, o ataque é leve. Até os caras da defesa, os lateral dos caras, o Nuno Mendes, né? E o Hakimi, os caras são, tipo, feitos pra atacar também. Os caras atacam muito. Coitado da zaga, né? Que é o Marquinhos. Qual que era o outro zagueiro? Caralho, deu branco. E o Pacho. Era o Marquinhos e o Pacho. 9 gols, uma semifinal de Champions League terminou em 5-4, certinho. O jogo mais goleador da história das semifinais da competição. O ataque também é muito móvel. Me lembro até aquele Santos e Flamengo que também terminou em 5-4. E o que ficou dessa partida não foi só o resultado. Ficou a sensação de que o PSG tem um ataque que, quando engrena, é simplesmente impossível de parar. E tem muito detalhe nesse jogo que pouca gente viu ou reparou de verdade. Por isso hoje, você vai conferir os detalhes de PSG e Bayern de Munique. O Luiz Dias jogou muito like também, e se inscreva no canal para não jogo. perder nenhuma novidade. Hoje em dia, em partidas de mata-mata de Champions, vemos times que jogam para não perder, mas PSG e Bayern jogaram para ganhar. Na atual temporada, o Bayern de Munique estava avassalador. O time de Harry Kane, Michael Olise e Luiz Dias vinha fazendo ótimos jogos e havia destruído o Real Madrid no Bernabéu. O único time com capacidade para bater de frente e destruir esse Bayern era o PSG, campeão europeu vigente que também tem um ataque de elite. Dois times agressivos, dois técnicos que não jogam para administrar. O resultado foi o jogo mais aberto e mais brutal da fase semifinal na história da competição. O Bayern saiu na frente. Aos 17 minutos, Luiz Dias caiu na área após o contato de Pacho. O árbitro marcou o pênalti e Kane bateu com frieza para abrir 1-0. O Parque dos Príncipes ficou em silêncio por alguns segundos. Então, o PSG... O que joga o senhor Harry Kane é sacanagem, velho. O cara é centroavante, mas se você olhar, perceber lá no jogo, o cara não é centroavante, ele é praticamente um meia, velho. Ele que arma a jogada. Teve umas partes da partida que o cara tava lá na zaga pegando a bola para armar a jogada. Aí o Musiala entrava ali como no meio. Às vezes o Musiala ia pro canto, o Olise ia pro meio. Tipo, os caras sempre em movimentação. Isso que é diferencial do futebol que se pratica aqui no Brasil. Os caras não se movimentam, velho. Dá um treco em ver o jogo do Santos que os caras, quando alguém taca a bola, os outros jogadores vêm de se movimentar para dar opção assim, para começar a jogada. Os caras ficam tudo parados olhando pro maluco com a bola e o cara fica aqui assim. E vai lá e toca pro zagueiro. Nossa, puto isso. Respondeu do jeito que esse time sabe responder, com velocidade, precisão e um gol bonito de se ver. Aos 23 minutos, Kvaratskhelia pegou a bola no corredor esquerdo, acelerou e bateu o chute dos caras é trequeado no canto, né? Olha o time rápido que é o PSG. Vem Paris de novo, tá dentro da área, Kvaratskhelia agora ele deu no gol! Gol! Ele tava com sangue nos olhos também, o Kvaran. Aos 33 minutos, João Neves aproveitou o escanteio e cabeceou para fazer aí já foi falha, hein? João Neves é baixinho e cabeceou. Aos 40 minutos, Michael Olise recebeu por dentro. E mesmo cercado por 4 defensores... Não é falha, mas tipo, a zaga só ficou marcando por Wi-Fi. O cara foi. Ele achou espaço para fazer um golaço. Enganou o goleiro. Parece um pênalti. Novo Bayern. Que é a final desse primeiro tempo. Olise vai carregando, Olise! Gol! Vai vir tote do Olise, hein? Mas aí nos acréscimos do primeiro tempo, Afonso Davies tocou a bola no braço dentro da área e Dembélé bateu firme no canto para fazer 3-2. Já na segunda etapa, o PSG matou o jogo em 2 minutos. Aos 56, Hakimi cruzou rasteiro pela direita. Kvaratskhelia sozinho chegou finalizando de primeira. Segundo gol do georgiano, 4-2. E 2 minutos depois, contra-ataque do Paris, Doué arrancou do campo de defesa, acionou o Dembélé pela esquerda, que bateu no canto esse chute aí, o coitado do Neuer, não deu nem tempo de pular, velho. 5-2 PSG. Vem o Paris! Congelou o Neuer.
bate no meio de dois. Dembélé esperou para não ficar impedido. Dembélé para a perna direita. Gol! E o diferencial também é os caras serem ambidestros, velho. Quando o jogador é ambidestro, consegue ambidestro, mas daqueles que é bom com a direita e bom com a esquerda. Não é aqueles que sabe chutar com os dois e chutar ruim com as duas. Não, o cara que é brabo com as duas. Você não sabe pra onde ele vai, qual perna que ele vai chutar. Dembélé é um desses. Você não sabe que o cara vai chutar com a esquerda, vai chutar com a direita. Ele fala que é canhoto, mas chuta com a direita. Você viu que ele bateu até o pênalti com a direita? Parecia que tinha acabado, mas o Bayern é o Bayern. O Pamecano aproveitou uma falta e cabeceou para o 5-3. Ah, pra mim isso aí foi direto. Dias recebeu um lançamento magistral de Harry Kane. Dominou, enganou Marquinhos. Mesmo se tivesse impedido, se fosse o bandeirinha, eu deixava. E o Bayern vivo de novo. Nossa, tinha que ser no Marquinhos, né? Coitado do Marquinhos. Vai ser o nosso capitão na Copa, será? O cara foi... Nossa, ele teve um gingado, hein? Ele ia chutar, deu uma ameaçada e... Ajeitou e chutou. O goleiro... E o lançamento do Kane, ninguém fala, Nesse né? estado, tudo sai aberto para o jogo de volta em Munique. Há quem diga que um jogo com 9 gols é uma partida de várzea e não futebol profissional, que normalmente fica nos míseros 1-0 ou até menos que isso. Mas o que você, fã de futebol, prefere? Um jogo de alta intensidade, lá e cá, com os dois times dando a vida pra fazer gol, praticamente ataque contra ataque, ou um jogo morno, sem graça, de toque de lado, retranca ou de jogo igual hoje do Arsenal Bayern e o PSG Atlético. pode não ter sido comum, e é por isso que foi lindo de ver. Nuno Mendes sendo testado como se fossem provas finais da faculdade, Michael Olise se movendo como se tivesse desbloqueado códigos de trapaça do GTA, Luiz Dias correndo como se a estamina não existisse, Achraf Hakimi questionando as escolhas da vida, Kvaratskhelia cozinhando todo mundo, Ousmane Dembélé jogando no modo freestyle, Vitinha controlando o meio campo como se fosse uma carreira do FIFA. Campo deles é muito bom. Minuto de silêncio pra quem perdeu esse jogo. Fala pra você, o PSG depois que entrou o Fábio Ruiz, entrou no lugar do Zaire Emery, acabou com o time, o Zaire Emery parecia que não tava jogando, parecia que era o pior, mas na hora que entrou o Fábio Ruiz, deu pra perceber quanto que o Zaire Emery tava jogando. O Fábio Ruiz entrou e começou a passar mal na marcação, tava todo mundo passando por cima dele lá. Ele também tava voltando de lesão também, mas quando ele entrou, aí o Bayern cresceu. Os torcedores saíram do Parque dos Príncipes com a consciência de que haviam assistido ao jogo mais goleador de uma semifinal de Champions League da história. Luiz Henrique, depois do apito final, foi direto. Diz que foi o melhor jogo que já comandou como técnico. E olha que ele ganhou uma Champions League no ano passado, com o próprio PSG vencendo o jogo final. Não foi ele que tava lá no 6-1? Já o Vincent Kompany elogiou muito a sua equipe no vestiário após o apito final. E disse que o Bayern fará de tudo para vencer na Allianz Arena. Que a atmosfera por lá será muito louca. Ousmane Dembélé, que marcou 2 gols e teve vários momentos importantes, foi eleito o melhor jogador em campo. No fim do jogo, ele estava na defesa, ajudando a equipe a se defender, fazendo de tudo pelo time. O duelo de Michael Olise e Nuno Mendes pelo lado direito do campo deu o que falar também. Nuno meteu o chapéu no Olise, mas Olise deixou o Nuno na saudade várias vezes e venceu a briga no contra 1. O que vimos foi um futebol de extrema qualidade dos dois lados. O ex-jogador Wesley Sneijder falou isso no Zig Sport. Não me lembro de ter visto um jogo melhor do que esse. Já o Thierry Henry, na CBS, falou isso. Risks. We've been talking about that we watch a lot of teams that do not take any risks, guys that don't dribble, people that don't go Esse forward, é o problema, os caras não assumem o risco. not losing the game instead of winning it. Well, tonight we have plenty of risks. Situation that at times maybe if you think about if you have your defensive hat on, you'll go crazy on some stuff that you might see or you saw tonight. But I don't care. Não sei que tá lá, né? We've been complaining for more than a year and a half or 2 years that football is boring in bracket and whatnot. That game wasn't boring. You saw that it was just crazy at times, in all fairness. So quality, we saw great players, they all appeared. We saw battles, we saw great goals, we saw goals that you shouldn't be seeing. We saw even a mistake from the referee. We saw everything, great crowd. It was just outstanding. Pois é, mas uma coisa que ficou clara na partida é que o PSG foi superior ao Bayern. Uma pessoa chega e fala, por que você gosta desse tipo de futebol? Fala, veja isso aqui. Outro jogo também que me fez, fiquei até emocionado, acho, na vez que eu assisti, foi o jogo que o Barcelona virou lá contra o PSG de 6-1 lá. Nossa, aquele jogo lá arrepiou. Em boa parte do tempo.
A defesa do time alemão estava cheia de lacunas e teve jogador que sentiu a pressão e o peso do jogo, errando muito. Stanisic pela lateral direita e Plavovic pelo meio não fizeram uma boa partida. O Bayern sentiu a falta do Gnabry, que está lesionado. Ele traria muita qualidade nesse meio para ligar o ataque e complementar o trabalho de Kimmich. Quando a partida estava em 5-2, parecia que seria o fim do Bayern ali. O Paris estava muito dominante, porém, eles não souberam pisar no para administrar o resultado e continuaram indo pra cima como o Paris é muito bravo. Se eles abriram espaços, o Bayern soube ler bem o momento do jogo e aproveitou os vacilos do Paris. Pode-se dizer que a defesa das duas equipes foram mal, já que diversos buracos apareceram. Só que esse é o risco que se corre quando joga para ganhar, e é isso que o fã de futebol quer ver. Bom, para quem achou ruim o jogo ter tantos gols, sendo um sinal de erros defensivos e chamou de várzea, fique então com Santos e São Lourenço pela Sul-Americana, que terminou em 1-1. O melhor de PSG e Bayern ontem foi só as odds lá na VupBet. Teve gente que forrou muito aproveitando o número de gols da partida. Cá entre nós, tem dia que é muito chato assistir jogo de futebol. Aquelas partidas sem emoção nenhuma que dá até sono. É por isso que eu tô operando lá na VupBet para dar uma animada mais. Além de ter pagamento antecipado e saque via Pix, as odds lá são insanas e vale a pena conferir. Por lá, a maioria dos jogos de futebol Série A, ultimamente não tá legal. Até na Europa mesmo, isso aí acho que foi exceção. Pra aproveitar os jogos dos campeonatos de CS2, que tá sempre rolando e que eu particularmente gosto bastante. Também diferente do PSG das aí e confere. O PSG que existe o Premier League, tava vendo o jogo do Chelsea recente, joguinho feio, o jogo do Arsenal ultimamente tá feio, o Arsenal tá jogando tudo borrado ultimamente, do City feio, tá todo mundo jogando feio, velho. Hoje é diferente do PSG das eras anteriores. Não é mais o time de galácticos individuais que competiam pelo protagonismo, como Messi, Mbappé e Neymar. Agora é um time sistêmico, agressivo, com identidade clara. Mas aí o time está jogando como um time, porque você não vê ninguém, por exemplo, o Dembélé é o bola de ouro e o camisa 10 do PSG. Mas você não vê que os outros jogadores tentam só entregar a bola pro Dembélé e jogar pro Dembélé aparecer. Não, o Kvara pegava a bola e ia pra cima, o Doué também. Aí, era natural que eles encontravam o Dembélé, porque ele tava na posição certa, na hora certa pra receber o passe. Mas ninguém tava procurando só o Dembélé ou procurando só outro jogador em si. O Bayern também, ninguém tava tocando só pro Harry Kane. O Harry Kane estava participando de um todo ali da equipe, ele ia lá atrás, recebia a bola, distribuía pro Luiz Dias, pro Olise, o Olise distribuía, o Kimmich. Tava um jogo em equipe, sabe? Não era um jogo de um jogador só e bola para esse jogador. Por isso eu acho que foi o jogo desse jeito, do jeito que foi esse aberto assim, pros dois lados. E não tem medo de mandar o time pressionar alto contra qualquer adversário. O ano passado provou isso com um sextuplo histórico, o mais bem sucedido da história do clube. Agora, o Paris é um time que tem casca, e não mais o saco de pancadas do passado. E eles não se abalam mais no jogo grande. O Bayern de Munique tem história, tem elenco, mas sabe que não pode vacilar defensivamente como fez no jogo de ida. A volta é em Munique, no dia 6 de maio. Acho que falta isso o PSG leva um gol de vantagem. O Bayern de Kane, Olise e Dias vai pressionar desde o primeiro minuto na Allianz Arena. Não vai adiantar só o PSG fechar a casa. Aos poucos, vai ter que ir pra cima também. E teremos mais um duelo insano de futebol. Lembrando que para o jogo de volta e várias outras partidas de futebol, o melhor lugar para você fazer as suas apostas é lá na VupBet, que tem as melhores odds do mercado. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Ou jogassem, meus pêsames pra quem não assistiu aí. Eu, graças a Deus, estou de férias e pude assistir. E vou assistir o outro jogo também, porque eu volto só na quinta. É nóis. Jogaço.